As pessoas ouvem falar em inteligência artificial, a primeira reação delas é não, o médico vai virar um robozinho. É o contrário, né? É o contrário, o robozinho vai ficar com o robozinho. A decisão de robozinho vai ficar com o robozinho. Isso vai liberar o potencial humano da medicina, é o que ele fala no livro, né? Os médicos vão começar a praticar de fato a medicina, né? Ouvir o paciente, sentir o paciente, tocar no paciente, em vez de ficar ali digitando, né? Tem um dado que ele traz até que 80%, eu não lembro qual que é o serviço de saúde que ele fez a análise, mas alguns serviços nos Estados Unidos o médico passa 70% a 80% do tempo imputando dados em prontuário. Uma das grandes queixas, né? 10 a 20% só atendendo os pacientes. Do mundo inteiro, né? Dos médicos e dos pacientes. É uma unanimidade essa queixa. A gente tem que passar muito tempo ali olhando para a tela, digitando dados. Os pacientes odeiam, os médicos odeiam. Né? O que já está começando a acontecer nos Estados Unidos? Um algoritmo ouvindo a conversa. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma entrevista no meu canal. Hoje o convidado é o Alexandre Cavegato, que é formado em economia, certo, Alexandre? Mas já trabalha há um bom tempo dentro da área da saúde. Isso é uma das coisas, inclusive, que a gente vai conversar aqui hoje. E ele é especialista aí na área de inteligência artificial, machine learning, dentro da área da saúde. Para quem ainda não conhece aqui o canal, meu nome é Cauê Gasparotto, eu sou médico, formado aqui pela Universidade de São Paulo. E o objetivo aqui hoje, de todos esses episódios, é trazer um pouquinho para vocês um pouco mais desse mundo de inovação, tecnologia, dentro do contexto da saúde. Então, queria começar, Cavegato, pedindo para você se apresentar para o pessoal, contando um pouquinho sobre a sua história, como que você veio parar na área da saúde. Legal, então, eu sou economista, né, de formação e sempre tive um interesse em otimizar decisões. Auxiliar em melhores decisões, diminuir erros, diminuir imperfeições de mercado, como a gente fala em economia, e nenhuma área tão difícil, né, tão complexa, né? Isso é interessante da área da saúde, que é difícil, é complexa e coleta muitos dados. Então ela é perfeita, uma área perfeita para ser auxiliada, para ser empurrada, para ser orientada por meio de dados. Né? Do momento que a gente chega no sistema de saúde, até o momento que a gente recebe uma alta, né, os nossos dados são coletados o tempo inteiro. Então eu sempre vi aí o potencial de otimizar decisões via dados e acabei me interessando bastante pela área da saúde e sempre segui nesse caminho. E a área que começou, né, quando eu cheguei aqui como professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, inteligência artificial não se falava muito, né, ainda como uma coisa prática, né, ainda estava muito dentro da academia, ainda não estava tendo muitas aplicações práticas. Então eu entrei como professor de análise de dados, né, a gente chama de epidemiologia, né, a área que analisa, de certa forma, quantitativamente a saúde da população. E aí foi aparecendo assim, essa questão das grandes coletas de dados, do Big Data, e eu fui indo por esse caminho até que ficou claro aí que a área que ia mudar tudo, que ia transformar toda a questão da análise de dados e a própria sociedade seria a área de inteligência artificial, né? Mais especificamente machine learning, que acho que a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu acabei naturalmente migrando. Tá? Essa é a grande parte interessante da gente ser cientista com liberdade, né, que é o que a gente tem aqui no sistema público, né, onde eu não sou assim, um funcionário direto de alguém, assim, tipo, eu tenho que fazer isso. Eu tenho essa liberdade para ir me adaptando às novidades, né, e claramente quando eu vi que machine learning, inteligência artificial era a área que ia mudar tudo, eu fundei um laboratório, que estamos aqui no laboratório, que é o LabDatos, em 2017, né, que já era um laboratório de machine learning e Big Data em saúde. E aí a área foi crescendo e estamos crescendo aí junto com ela e tentando contribuir aí para o avanço dessa área. Eu acabei nem comentando, né? Então a gente está aqui na Faculdade de Saúde Pública, aqui no laboratório do Dr. Alexandre. E Alexandre, como que foi esse processo de criação do laboratório? Assim, vocês já começaram com projetos na prática dentro do setor de saúde? Ou era mais uma questão mais teórica e com o passar do tempo vocês foram encontrando mais aplicabilidade para tudo isso? Então, a gente trabalhava com análise de dados em saúde normal, né? E eu tinha os meus alunos de mestrado, de doutorado, que a gente trabalhava com ciência de dados, né? Análise de dados normal. Em um determinado momento ficou bem claro, assim, para mim, que inteligência artificial ia mudar tudo e que eu precisava trabalhar com inteligência artificial. Aí eu juntei meus alunos, né, daquela época, né? E hoje em dia todos trabalham com inteligência artificial, mas naquela época ninguém trabalhava. E aí eu falei para eles, gente, é o seguinte, a gente mudou de área no momento. Todo mundo aqui vai trabalhar com inteligência artificial, a gente tem que trabalhar, leiam esses livros, assistam essas palestras, que vocês vão se converter. E aí deu alguns meses, todos os alunos voltaram assim, falando, é isso, e todo mundo mudou a sua dissertação, a sua tese,
para inteligência artificial, para machine learning. Então a gente conseguiu mudar muito rápido, porque os alunos eram muito bons também, eles conseguiram ver, eles conseguiram entrar e fazer essa conversão assim bem rápida. E hoje estão aí trabalhando. Uma das alunas da época hoje é professora da Fiocruz na área de machine learning em saúde, outra está na Federal da Bahia também trabalhando com machine learning. Então eu dei muita sorte que meus alunos sacaram e todo mundo mudou, e daí para frente já começou a ser um pré-requisito trabalhar com machine learning para ver aqui pro laboratório. E a quantidade assim, de áreas que a gente consegue aplicar machine learning em saúde é imensa, assim, né? Como eu falei, a área coleta muitos dados, né? E a gente tem que começar a utilizar esses dados para melhorar decisões, e o conjunto de técnicas que faz isso é exatamente inteligência artificial e machine learning. E é para o pessoal então que não conhece muito bem os termos, porque o público aqui muitas vezes tem muito interesse, mas ainda está começando, tentando entender um pouco mais sobre o tema, e talvez não entenda muito bem os conceitos assim, de inteligência artificial, machine learning, parece às vezes até coisa de filme, né? O que é esse conceito realmente assim, de inteligência artificial e machine learning na prática? Bom, então é cada vez menos coisa de filme, né? Agora com o ChatGPT, né? A gente estava falando, virou assunto de mesa de bar, de grupo de WhatsApp, é verdadeiramente uma mudança interessante aí nas nossas vidas, onde as pessoas achavam que a gente estava viajando como laboratório, né? Tava brincando de ficção científica, e agora o pessoal já está extremamente interessado aí com o que a gente faz. Mas assim, então, inteligência artificial são máquinas tomando decisões inteligentes, tá? De uma forma bem simples. Tá? De qualquer forma que máquina toma uma decisão que a gente reconhece como inteligente, isso a gente chama de inteligência artificial. Existem duas grandes formas que máquinas conseguem tomar decisões inteligentes. Ou você programa ela diretamente, as regras. Você insere lá nos códigos as regras, do tipo, se o paciente tem essa idade, tem esse sexo, tem essa comorbidade, então o diagnóstico dele é esse. Você vai lá e insere mesmo as regras. Isso é o que a gente chama hoje de boa e velha inteligência artificial. Então é o que existia como paradigma aí, que dominava a área antes da chegada de machine learning. Então hoje a área dominada, né, quase um sinônimo da área é machine learning, que é o quê? Que são, como o próprio nome diz, as máquinas aprendendo as regras. Tá? Então a gente não insere mais as regras no computador para ele seguir. O computador, o algoritmo, ele aprende as regras via exemplos, via os dados. Tá? Então você vai lá e insere no algoritmo aí milhares de dados de pacientes, milhões de dados de pacientes. Aí, por exemplo, alguns têm essa doença, outros não têm essa doença, e o algoritmo vai aprendendo as características dos pacientes, né, que indicam que esse paciente tem essa doença versus não tem essa doença. O que é interessante é que o algoritmo consegue aprender regras muito mais complexas do que aquelas que a gente consegue transmitir para o algoritmo. Tá? Eu costumo usar como exemplo, né? A gente tem muita dificuldade de explicar nossas decisões inteligentes, muita dificuldade. Que são inteligentes, são difíceis, mas a gente não consegue explicar porque a gente toma essa decisão. Eu costumo usar o exemplo do hipopótamo e rinoceronte. Tá? A gente sabe, a gente bate o olho, a gente sabe o que é hipopótamo, o que é rinoceronte, mas vai explicar porque a gente decidiu que isso é rinoceronte e o que é hipopótamo. As pessoas acham que elas conseguem, e aí elas falam, é o rinoceronte porque tem chifre. Mas não é por causa disso. Você tira o chifre, a gente bate o olho e a gente sabe que é rinoceronte. O rinoceronte porque é cinzento. Pinta ele de amarelo ali, a gente bate o olho e a gente sabe que é o rinoceronte. Então não é fácil a gente explicar uma decisão inteligente. Por quê? Porque a gente analisou muitas coisas ali que às vezes inconscientemente a gente usou para decidir que aquilo é um rinoceronte, que aquilo é um hipopótamo. Então a capacidade dos computadores de tomar decisões inteligentes quando eles aprendem as regras é muito maior do que quando a gente ensina essas regras que a gente não consegue explicar direito como a gente vai tomando essas decisões, porque a gente vai tomando via exemplos, né? A gente vai aprendendo via exemplos, vai criando regras complexas que a gente não consegue transmitir direito para o computador. Então, decisões inteligentes são complexas, né? Se fossem simples, não seriam inteligentes. Então, é muito difícil a gente explicar. E é aí que veio a área de machine learning. Por isso que a área de machine learning hoje domina a inteligência artificial. Né? Exatamente por isso, porque o computador consegue aprender muito mais nuances, muito mais detalhes, se ele aprender mesmo do que ser ensinado pela gente, né? Que são coisas diferentes. Então, essa área que hoje domina. Então, sempre quando vocês virem alguma coisa aí na televisão ou nos jornais sobre inteligência artificial, você pode ter certeza que hoje é machine learning. Tá? Então hoje a gente já não usa mais inteligência artificial clássica, né? Você pode usar para algumas coisas, claro, né? Mas a qualidade de decisão sempre vai ser maior se você usa os dados para o algoritmo aprender essas regras complexas. Porque o algoritmo não esquece, o algoritmo consegue entender nuances nos dados, consegue entender interações complexas de fatores, né? Então eles conseguem aprender regras muito mais complexas do que aquelas que a gente consegue transmitir para a máquina. E hoje, na prática, você falou que dá pra gente aplicar isso para uma série de contextos, né? Como é que funciona usar a inteligência artificial dentro da área da saúde, da medicina? Sim, por exemplo, tivemos um estudo no ano passado, né, que usamos dados de todos os nascimentos de São Paulo, né, via dados da ADN, Declaração de Nascimento Vivo, que coleta muitas informações sobre os bebês,
né? A gente viu uma parceria com a prefeitura, eles conseguiram encontrar quais desses bebês que nasceram, né? Acho que de 2012 a 2018 em São Paulo, qual desses morreram no primeiro mês de vida, tá? A mortalidade neonatal. Né? Então eles conseguiram passar dados pra gente, ó, essa foi a característica do bebê que ele nasceu e esse morreu no primeiro mês. Esse com as características não morreu. Então eram milhões e milhões de dados, né? E nós fizemos o quê? Vamos desenvolver algoritmos para ver se quando o bebê nasce, já tem uma ideia do risco desse bebê morrer em breve, né? Que seria um bebê de alto risco, né? Em princípio você não daria alta para esse bebê, era uma informação extremamente relevante de entregar para os profissionais de saúde e para o próprio hospital. Né? E desenvolvemos esses algoritmos, né, com esses exemplos de 2012 a 2017, onde nós falamos para os algoritmos, ó, esse bebê com essa característica morreu, esse não morreu, esse morreu, etc. Então ele foi aprendendo a série. Aí fizemos o quê? Trouxemos dados novos do ano seguinte e não contamos para o algoritmo o que aconteceu. Tá? Ele teve que usar aquelas regras que ele aprendeu lá atrás para entender, para predizer se um bebê com essas determinadas características desse bebê, qual o risco desse bebê morrer no primeiro mês de vida. Tá? Dados novos, que ele não sabia o resultado, ele teve que ir lá dando a predição. Então ele ia lá, usava aquelas regras que ele aprendeu lá atrás, então dadas as características desse bebê, o risco desse bebê a óbito no primeiro mês de vida é de 97%, por exemplo. Tá? Ou de 2%, ou de 1%. E a gente ia lá e checava se ele acertava, e ele acertou quase perfeitamente, né? Quase uma perfeição. Então o algoritmo conseguiu, dadas as características que o bebê nascia, falar exatamente quem ia morrer no primeiro mês. Tá? Isso é uma informação assim, riquíssima para a gente entregar para o sistema de saúde. Né? Obviamente ainda não, porque a ADN ainda está em papel na maioria dos lugares, né? Mas já está cada vez tendo mais essa transição para ADN digital. E aí funcionaria como? Né? E vai funcionar como? O hospital, o médico, né, uma pessoa que for preencher aquela ADN digitalmente, na hora que ela termina de preencher, já vem um score de risco. Já vem falando que, ó, já vem um alerta. Ó, esse bebê aqui, dado o histórico de bebê em São Paulo, esse bebê aqui tem 97% de risco de morrer no primeiro mês. Já vem um alerta, já traz essa informação. Já coloca mais atenção, né, para esse caso. Já coloca mais atenção, às vezes não dá alta para esse bebê, mantém sua observação, tá? Já deixa bem claro ali para a equipe inteira, ó, esse bebê daqui é de risco. E de novo, né, como auxílio, né, também é uma coisa que às vezes as pessoas ainda se preocupam, né, essa coisa de algoritmo tomar decisão. Não tomaria nenhuma decisão nesse caso, tá? Ele está dando um score de risco para a equipe, né, não está mantendo a criança ali, porque algoritmo é a probabilidade. Tá? Então, às vezes a probabilidade pode ser 80%, ou 60%, ou 50%, e aí os profissionais de saúde vão conversar sobre essa probabilidade e tomar uma decisão em conjunto sobre o risco real desse bebê, sobre, né, em casos, por exemplo, de escassez de leitos, né, qual bebê teria prioridade, qual bebê é mais grave, tudo isso ter finalmente o subsídio para tomar esse tipo de decisão de vida ou morte, que é uma coisa que os profissionais hoje em geral ainda não têm. E quando ficam sabendo dessa possibilidade, em geral ficam muito empolgados, né, quando finalmente ter esse subsídio para tomar decisão, do que ter que tomar, assim, literalmente decisões de vida ou morte, às vezes do zero mesmo, assim, sem nenhuma orientação, sem nenhum auxílio. Então só para trazer um exemplo prático de como seriam utilizados, como vão ser utilizados esses algoritmos nos próximos anos. Isso é muito legal. Tem até um livro que eu gosto bastante, provavelmente você conhece também, do Deep Medicine, da Eric Topol, acho que é um dos clássicos ali da inteligência artificial na saúde, e ele traz muito essa visão, né, de que a inteligência artificial vem para facilitar alguns processos que hoje a gente não consegue, né, tanto de tomada de decisão, quanto processos que a gente não teria como nós, seres humanos, visualmente entendermos todo esse volume de dados que a máquina consegue calcular utilizando os seus algoritmos, né? Ele é um grande visionário também, né? Eu escrevi esse livro já faz acho que uns 7, 8 anos ainda. Não era uma realidade ainda machine learning, principalmente na área da saúde. E a conclusão final dele do livro, né, é que isso vai liberar o potencial humano da medicina. Que parece um paradoxo, né? As pessoas ouvem falar em inteligência artificial, a primeira reação delas é não, o médico vai virar um robozinho. É o contrário, né? O contrário, o robozinho vai ficar com o robozinho. A decisão de robozinho vai ficar com o robozinho. Isso vai liberar o potencial humano da medicina, é o que ele fala no livro, né? Os médicos vão começar a praticar de fato a medicina, né? Ouvir o paciente, sentir o paciente, tocar no paciente, em vez de ficar ali digitando, né? Tem um dado que ele traz até que 80%, eu não lembro qual que é o serviço de saúde que ele fez a análise, mas alguns serviços nos Estados Unidos o médico passa 70%, 80% do tempo imputando dados em prontuário. Uma das grandes queixas, né? 10 a 20% só atendendo os pacientes. Do mundo inteiro, né? Dos médicos e dos pacientes. É uma unanimidade essa queixa. A gente tem que passar muito tempo ali olhando para a tela, digitando dados. Os pacientes odeiam, os médicos odeiam. Né? O que já está começando a acontecer nos Estados Unidos? Um algoritmo ouvindo a conversa. O médico simplesmente conversa com o paciente, o algoritmo preenche
Tá? É o tipo de algoritmo que já é feito para, por exemplo, legendas automáticas no YouTube. É isso, é o algoritmo que está ouvindo a conversa e está transformando isso em linguagem humana. Ele vai transformar isso nas categorias do prontuário eletrônico, vai preencher todo o prontuário eletrônico, né? E se ficar faltando alguma coisa, às vezes vem algum alerta ali, converse mais sobre isso, você esqueceu de perguntar sobre isso, mas vai ser uma conversa, mas tu vai olhar no olho, vai sentir o paciente, vai entender, vai conseguir ouvir por mais tempo o paciente, em vez de ficar lá olhando para baixo, digitando, que é uma coisa que ninguém gosta. Então aí já começa, né? Simplesmente a principal queixa hoje do atendimento clínico vai ser resolvido em breve com machine learning. Então essa é a primeira coisa que vai cair. Né? E aí depois vai vir as outras, que vai ser esses auxílios à decisão, que vai ficar com o robô. E qual que vão ser os bons médicos? Vão ser aqueles que conseguem ouvir, conseguem acompanhar, conseguem orientar, conseguem entender o seu paciente na melhor direção. Porque o auxílio vai estar ali para ele. Ele vai conseguir pedir o que ele quiser em termos de risco diagnóstico, risco de prognóstico, diferentes possibilidades de intervenções nesse paciente. Ele vai conseguir pedir ali para o algoritmo, ele vai dar várias orientações aí para tomar esse tipo de decisão. Mas o que vai fazer diferença vai ser essa parte humana, que o algoritmo simplesmente não faz. Perfeito. E aí, entrando nesse aspecto, Alexandre, você acha que é importante para o profissional de saúde, o médico que está ali atendendo na prática, entender mais sobre essas tecnologias? Ou é algo que talvez não é necessário nesse momento? Como que você enxerga o papel também do profissional de saúde em relação a todas as tecnologias que estão surgindo? É fundamental, né? Como a gente sempre fala na área de inteligência artificial, né? A inteligência artificial não vai substituir quase nenhum emprego, mas as pessoas desse emprego que souberem inteligência artificial vão substituir aquelas que se recusarem a usar esse algoritmo. Porque as pessoas vão começar a ver isso, né? Elas vão começar a ver que sempre quando elas vão naquele hospital tecnológico, que usa aquele robozinho, que usa os algoritmos, a melhor decisão é tomada. Tá? É como no caso do Waze, né? Hoje em dia quase ninguém se recusa a usar o Waze. Por quê? Porque o Waze funciona, a gente dá a melhor orientação de trânsito. Se você tiver o Uber que se recusa a usar o Waze, os motoristas vão começar a dar nota baixa, vão começar a reclamar, essa pessoa vai acabar saindo do mercado de trabalho. Né? Então a gente tem que usar as tecnologias para melhorar nossas decisões. Né? Então precisa saber sim o que está acontecendo, eu acho muito importante. Eu acho que eventualmente outra característica aí dos grandes médicos vai ser trabalhar com a equipe do hospital de ciência de dados para desenvolver algoritmos para resolver aquilo que ele está tendo de problema. Então eu estou tendo muito problema com esse tipo de paciente, estou diagnosticando mal esse tipo de paciente. Esse tipo de paciente não está seguindo bem o tratamento, né? E desenvolver algoritmos específicos, né? Vão ter bancos de dados, né? A gente espera, né? Compartilhados de vários hospitais, e vão conseguir treinar esses dados históricos para conseguir resolver esse problema específico, do tipo, pacientes com essas características eu costumo indicar esse tratamento, os pacientes não estão seguindo, né? Por quê? Qual é a solução? Como é que eu mudo? Qual seria a segunda opção? Então tudo isso via trabalhar com essa equipe de ciência de dados, e para isso tem que saber o que está por trás do algoritmo. Tá? Não vai precisar programar no dia a dia, mas tem que saber como gerir uma equipe de ciência de dados, que vão ser os seus ajudantes de fato. Assim, eu acho que daqui a uma década os ajudantes dos médicos de fato vão ser a equipe da ciência de dados que vai lá e vai auxiliar nessa otimização de decisões, e tem que saber o que está por trás, né? Tem que saber o que o algoritmo está fazendo, que tipo de dados ele usa, quais são as suas limitações, quais são os seus pontos fortes, etc. Então isso daí acho que vai fazer, que vai ser a grande diferença aí, e as pessoas estão começando a se dar conta, né, com essa chegada aí desse algoritmo no nosso dia a dia. Pois é um ponto interessante que você trouxe, que eu não tinha parado para refletir, assim, talvez o ajudante do médico vai ser realmente o cientista de dados. E nesse sentido, nós como profissionais de saúde, como médicos, vamos precisar realmente saber conversar com esse público, porque eu vejo muito claro isso. Muitas vezes o pessoal de tecnologia tem dificuldade de conversar com o profissional de saúde, o profissional de saúde tem dificuldade de entender a linguagem do cientista de dados, do pessoal de tecnologia. Então talvez cada vez mais a gente vai precisar ter essa visão multidisciplinar, né? E esse é um outro ponto que eu queria trazer aqui, até saber a sua visão sobre isso. Aqui no HackMed a gente fala muito, né, sobre a importância de você ter um time multidisciplinar atuando em cima de problemas reais na saúde, né, que só o profissional de saúde, só o cara de tecnologia, só o cara de negócio sozinhos eles não vão conseguir resolver todos os problemas. A visão que você tem hoje trabalhando com machine learning, com todos esses projetos, vai nessa linha também? Como que é a impressão que você tem? É fundamental, né? Preferencialmente, né, para saber trabalhar com as outras áreas, né, você precisa ter algum conhecimento por trás das outras áreas. Acho que esse é o grande desafio hoje, né? Porque você tem a pessoa de tecnologia, de ciência de dados, e você tem a pessoa da saúde, e nenhum sabe o que o outro está fazendo direito. Então você não tem um
meio termo ali, onde você consegue conversar. Né? Então é fundamental que haja esses dois caminhos. Então muitos nossos alunos aqui no laboratório trabalham com problemas de saúde, estão fazendo disciplinas na área da saúde, mas são puramente engenheiros, são puramente cientistas da computação, etc., que aí fazendo isso, vindo para a área da saúde, tendo as disciplinas, estão sendo forçados a entender como funciona o sistema de saúde, para assim sim conseguirem trabalhar como cientista de dados, né, na área da saúde, né? Tentar procurar esse meio termo, eu acho que vai ser fundamental, e cada um com as suas especialidades. A área, né, a ciência e a tecnologia está avançando muito rápido, é difícil você querer ter um profissional completamente completo, né, que saiba de tudo, né, que seja um ótimo programador, um ótimo cientista da computação, e um ótimo médico também, um ótimo gestor de saúde. É muito difícil. Então você vai ter que ter essas colaborações mesmo entre as áreas, mas sempre buscando esse meio termo de conversa e de contato. Perfeito. E aí, trazendo para a parte também prática, você já comentou aqui sobre o uso dessas tecnologias mais no dia a dia. Eu tive até um vídeo recente que eu gravei aqui no canal falando sobre a tecnologia do ChatGPT, né? Como que você vê essa nova tecnologia chegando aí no mercado? Quais são os benefícios, os riscos que você está enxergando hoje do uso dessas ferramentas e a aplicabilidade hoje, tanto nos seus projetos quanto na área da saúde como um todo? Então, a primeira coisa muito importante, né, de mencionar é que o ChatGPT é um algoritmo, é um tipo, é uma estratégia para tomar decisões inteligentes. Tá? Porque um dos grandes erros que a gente tem visto bastante é as pessoas acharem que isso é a inteligência artificial. Tá? Como se a inteligência artificial fosse uma coisa única e homogênea. Tá? Não é assim que funciona. Cada algoritmo tem a sua estratégia, a sua forma de aprendizado. Então, não é uma única coisa. Por que isso é importante? Porque às vezes as pessoas veem algumas limitações para o ChatGPT, alguns erros do ChatGPT, e as pessoas falam, isso aí é um erro da inteligência artificial. A inteligência artificial nunca vai resolver isso. Não, o ChatGPT está na sua versão 1.0, primeira versão, né? Eu ando dizendo bastante sobre isso. É como você falar que o 14 bis ia ser o avião pro resto da vida, né? Não, é a versão 1.0 daqui. Tá? Então vai melhorar bastante à medida que as pessoas vão interagindo, à medida que mais pessoas vão para a área, à medida que a tecnologia se difunde mais, vai melhorar e vai ir atingindo por outras áreas. A técnica por trás, né, se chama o algoritmo por trás, chama Transformers, que é o algoritmo de 2017. Tá? Então é um algoritmo que já existe, então não foi uma grande evolução para a área de inteligência artificial. A grande evolução foi que eles conseguiram fazer um algoritmo conversacional. Tá? Esse algoritmo já era inteligente, já tomava decisão igual, mas não conseguia manter uma conversa com o ser humano. Tá? Ele conseguia só responder, mas o ChatGPT trouxe novidade nisso. Ele consegue interagir, ele consegue entender o que você está falando, ele consegue, né, transformar tudo em linguagem humana. Então isso aí foi uma evolução bem interessante, mas essa evolução é a 1.0. Tá? Então ele está tendo alguns problemas aí, está falando algumas coisas erradas, está às vezes até ofendendo algumas pessoas, tá? Mas aí vai ser tudo, em princípio, resolvido aí nas próximas versões. Tá? Então, eu acho que essa é a grande questão, né? Pensar que, essa é a versão 1.0, os grandes problemas, até agora não vi nenhum problema que as pessoas mencionaram com o ChatGPT que não possa ser resolvido nas próximas versões, tá? E isso daí vai ajudar bastante, assim, e não é a solução, não é querer proibir, né? É como querer proibir a calculadora, porque ela tá te resolvendo o problema, mas quem colocou ali, né, o problema foi o humano, tá? Não é a mesma coisa que o ChatGPT. Quem está colocando ali o problema para o ChatGPT resolver é o humano. O ChatGPT é uma ferramenta que te ajuda a resolver o problema, como uma calculadora te ajuda a resolver a conta. Tá? Então a gente precisa ter cuidado aí com essa primeira... Porque para muitas pessoas, né, obviamente não, a gente que trabalha com tecnologia, né, a gente vê uma coisa nova, a gente acha legal, a gente quer estudar, quer ir atrás. Mas muita gente vê uma nova tecnologia, já quer banir, já quer proibir, já quer regular, já quer... precisa muita calma com isso, entender o que está por trás, pensar sempre daqui a 5 anos, nunca pensar para amanhã, né? Porque, por exemplo, né, como nós, professores universitários, né, isso aí vai mudar a nossa forma de colocar dever de casa, por exemplo, trabalho de casa, vai mudar mesmo, tipo, o trabalho de green group vai mudar, a gente vai ter que se readaptar da mesma forma que se readaptar a calculadora, aí nos anos 60, 50, quando começou a vir a calculadora elétrica, muito do dever de casa era faça essa conta. Aí o universitário, né, em casa com uma calculadora, ela fazia em 2 segundos isso aqui. Então, assim, a gente vai ter que se adaptar, mas o que o ChatGPT está trazendo é um aumento de produtividade, melhores decisões. Tá? Se fosse pior, a gente não usaria, né? A gente tem usado aqui no nosso dia a dia do laboratório para, né, pensar em novas ideias,
na verdade, mais ainda, apontar limitações nas nossas pesquisas. Então, quais seriam os possíveis problemas de colocar esse algoritmo nessa prática para esse problema? E aí o ChatGPT vai falar, pode acontecer isso, a gente vai tentando resolver à medida que a gente vai aumentando a nossa produtividade, a nossa capacidade de ter ideias e inovações com esse tipo de ferramenta. Cara, muito bom. Você vê algum risco, assim, algo que a gente tem que ficar de olho sempre quando a gente está trabalhando com tecnologias como essa, assim? Tem algo que pode acionar ali um sinal de alarme aí, na sua visão? Depende, assim, é uma área tão grande, né, e que pode ser usada com tantas coisas que sim, né, existem muitas pessoas que podem usar a inteligência artificial para coisas bastante ruins na sociedade, né, direcionar pessoas para votar de uma forma específica, né, a gente teve a grande transição agora com o Twitter, né, que mudou muito, né, que ele tentava controlar o discurso de ódio, o algoritmo, e aí já mudou muito esse algoritmo, já está indicando outras coisas que o algoritmo anterior não indicava, então você tem essa possibilidade de manipulação muito grande, principalmente com redes sociais, né? Manipular uma rede social, conseguir decidir que tipo de informação ou que tipo de presidente esse grupo gostaria que você votasse e começar a empurrar esse tipo de conteúdo. Também vigilância de funcionários, né? Existem algoritmos que podem ser usados para isso. Então, assim, a quantidade aí de coisas, impedir pessoas que precisam ter acesso a bens e serviços. Tá? Então, a quantidade de lugares que você pode usar o machine learning para o mal é muito grande também. A boa notícia é que é uma área que paga muito bem em todas as opções que você trabalha, né? Então, as pessoas que trabalham nessas áreas aí, porque precisam aí do salário, né? A boa notícia é que elas conseguem trabalhar em áreas positivas para a sociedade, ganhando basicamente a mesma coisa, também ganhando bem, tá? Então, eu costumo falar sempre no início das minhas disciplinas de Machine Learning. Se você está trabalhando numa área que vai contra os seus valores éticos em Machine Learning, tem muitas outras áreas que você pode trabalhar que vão pagar tão bem quanto e que você vai contribuir para o bem da sociedade, né? Muitas empresas aí usando Machine Learning para melhorar diagnóstico de doenças, melhorar o trânsito nas cidades, desenvolver energias verdes. Desmatamento na Amazônia é feito com Deep Learning, com inteligência artificial, né? Ninguém consegue ficar olhando imagem de satélite o dia inteiro, a Amazônia é gigantesca, né? Então você tem algoritmos ali que vão detectando que caiu uma floresta aqui, estava verde, já não está mais verde, né? Então isso aí é tudo algoritmo de Machine Learning que vai identificando essas mudanças de padrões. Né? Então existe uma quantidade imensa aí de áreas que dá para usar Machine Learning para o bem e também para o mal, né? A gente tem que saber distinguir como profissional essas duas áreas. Acho que é interessante, né? Que a tecnologia não é boa nem ruim, né? Nós, seres humanos, que utilizamos ela para os fins que a gente busca, né? E é isso sim que pode ser ético ou antiético, dependendo do que você vai utilizar, para que você está utilizando essa ferramenta, né? Eu queria te perguntar, para o pessoal que está começando ainda, assim, ainda talvez queira, se interessa um pouco mais sobre esse assunto, quer buscar algum tipo de conhecimento, que tipo de dica você deixaria aí tanto para quem é profissional da área de saúde, estudante ainda, ou de outras áreas que estão querendo atuar nesse mercado na área da saúde? Você tem alguma recomendação, alguma dica? A boa notícia é que o conhecimento está bastante online, né? A área de Machine Learning é uma área bem aberta, a gente quer que muitas mais pessoas venham para a área, a gente tem um déficit gigantesco de pessoas da área, né? O que está aí levando esse aumento enorme aí de salário na área, né? Porque está faltando mesmo profissional e a gente precisa de mais pessoas para ir abrindo novas áreas também do uso de Machine Learning, né? Então, às vezes, tem muitos hospitais no Brasil que gostariam já de ter entrado de cabeça, mas não conseguem pagar os salários ainda, né? Ou não tem, assim, não conseguem ver, de fato, não tem profissionais que mostram, a gente consegue fazer isso, para que eles façam o investimento na área de Machine Learning. Então, a gente precisa de muito mais profissionais. E isso daí nos faz ser uma área extremamente aberta, né? Não é uma área que tenta controlar o conhecimento, suprimir ou esconder o conhecimento, pelo contrário. Em geral, a gente divulga tudo online que a gente faz. Tá? Então, tem a minha disciplina aqui de pós na Faculdade de Saúde Pública da USP, de Machine Learning para predições de saúde, no YouTube, tá? Porque eu dei a disciplina em 2021, durante a pandemia, online. Eu aproveitei, gravei e coloquei no YouTube, no canal do LabDAPS, que é o nosso laboratório. Então, se tiverem interesse, procurem lá todas as aulas gratuitamente disponíveis no YouTube do laboratório. Eu vou deixar até aqui na descrição do vídeo o link para acessar aí as aulas e poder ver um pouco aí do curso do professor Alexandre. Legal, então. E aí também tem muitas outras, né, opções, né, tutoriais, blogs, muitas pessoas aí que fazem bem o trabalho de divulgação científica da área de Machine Learning.
Então, assim, o conhecimento está online, né? Eu, por exemplo, aprendi online, né? Quando eu comecei a estudar Machine Learning, não tinha nenhuma disciplina aqui de Machine Learning presencial para eu fazer. Não existia, simplesmente não existia. Né? Então, muitas das pessoas, de fato, aprendem online e também não tem uma graduação, né? Ou ainda não tem muitas graduações, de fato, em ciência de dados ou inteligência artificial. Então, em geral, o pessoal se forma em outras áreas, né? Isso também é uma outra ótima notícia, né? Que a gente não liga muito para a formação, não. Tá, como é uma área muito prática, né? A gente consegue saber, uma conversa rápida, saber exatamente se a pessoa sabe de Machine Learning ou não. Tá? Então, você que se formou em outras áreas, está pensando em migrar assim, para essa área, tem muitas opções online. A gente não liga para a tua formação, então no nosso laboratório a gente tem médicos, enfermeiros, farmacêuticos, cientistas da computação, economistas, de todo tipo de formação aqui. O que une todo mundo é que foram atrás, estudaram Machine Learning, às vezes fizeram alguma especialização, então também tem muita opção de especialização em ciência de dados, em Machine Learning, ou fizeram algum curso online, algum tutorial, etc. Dá para aprender, é uma área que leva algum tempo, tá? Principalmente para quem é da área da saúde, porque une duas áreas aí que a área da saúde não vê muitas vezes, né? Que é a programação e estatística, então leva um tempo, tá? Mas leva um tempo não porque é difícil, é porque tem muita coisa. Tá? Então você tem que ter mesmo esse aprendizado, ir a fundo, entender exatamente o que está por trás, para você conseguir começar a dominar a área, mas é uma coisa que você vai aprender. Tá? Não é uma coisa que é muito difícil, eu nunca vou aprender. Não, você vai aprender, é que é muita coisa mesmo, precisa, né, dedicar o seu tempo para aprender tudo que está por trás da estatística, tudo que está por trás da programação, mas você vai aprender. Então, assim, eu recomendo bastante, e é uma área extremamente recompensadora, assim, né? Não apenas pelos salários, né, que estão extremamente bons, mas também por você ter um impacto real no mundo. Tá? Você está trabalhando com decisão, tá? Machine Learning é decisão. Tá? Então você consegue melhorar a decisão, otimizar a decisão, melhorar acesso, né, no caso da saúde, melhorar diagnóstico dos seus pacientes, melhorar prognóstico dos pacientes. Então você consegue ter impacto real, direto no mundo com esse tipo de algoritmo de auxílio à decisão. Né? Então, assim, normalmente, historicamente, não era assim que funcionava. Né? Normalmente as áreas mais recompensadoras, né, muitas vezes elas pagavam menos. Né? Então, por exemplo, né, professor de jardim de infância, né, cuidador de idoso, né, área que as pessoas tinham muita recompensa pessoal, mas que não ganhavam os salários tão bons. Com Machine Learning é o contrário, né, você tem uma recompensa no sentido que você está melhorando o mundo na maioria dos casos, né, você está dando uma contribuição direta para a melhoria de decisões e você acaba recebendo bem também. Então eu recomendo bastante para quem tiver interesse e lembrando, né, ChatGPT não é isso que vai acontecer nos próximos anos, tá? Essa é a versão 1.0, né? Se vocês acham o ChatGPT impressionante, esperem que vem por aí, né? E se vocês acham que as pessoas estão falando muito de inteligência artificial hoje, em 2023, próximo ano vocês vão achar uma piada vocês terem achado isso hoje. E em 2025 vocês vão achar uma piada terem achado que estavam falando muito em 2024 e por aí vai, tá? Porque essa tecnologia esse conjunto de técnicas está bem no início nas suas aplicações práticas, de fato, estão coletando muitos dados, ou seja, o potencial de usar a tecnologia em áreas novas, em áreas diferentes é gigantesca, né? E está chegando muita gente na área, ou seja, está melhorando, os avanços técnicos estão correndo muito rapidamente, então novos algoritmos estão aparecendo, novas técnicas de otimização estão aparecendo, então assim, é uma área que só vai crescer, crescer e crescer, assim, não fiquem muito grudados aí em relação ao ChatGPT como sendo a inteligência artificial, como sendo o futuro da inteligência artificial. É um primeiro passo, né, o primeiro momento aí que a inteligência artificial chegou aí nas conversas do dia a dia das pessoas, mas vai dominar aí todas as conversas e as notícias aí nos próximos anos. E aproveitando o gancho aqui, Alexandre, você deixa uma indicação aí pro pessoal. Aqui no HackMed a gente sempre faz, né, o nosso Hacker Conectado, que é quando os nossos convidados deixam uma indicação para quem está nos assistindo aqui hoje, né? Você teria alguma indicação de livro, filme, podcast para o pessoal que está ouvindo aqui a gente? Então, eu gosto bastante de inteligência artificial, né? Eu sou um pouco obcecado aí pela área, então eu posso dar algumas sugestões aí de inteligência artificial, porque sai muita coisa de inteligência artificial, de livro e de série, de filme. A grande maioria é muito ruim, né? E eu acabo tendo que assistir, porque o pessoal fica falando, pô, professor, não vi esse filme, pô, professor, tem esse filme sobre inteligência artificial. E acaba criando essa pressão, assim, eu acabo até no meu tempo livre é dominado por inteligência artificial. Mas tem umas coisas muito boas, né? De filme, tem o Ex Machina, você já viu? O Ex Machina é muito legal, sobre o futuro da chegada da super inteligência artificial, né? Ou seja, o que é esse algoritmo que vai ser mais inteligente que a gente, né? E todos os pesquisadores, né, que eu conheço, né, acham que isso vai acontecer, tá? A gente vai ter um algoritmo que vai ser mais inteligente que nós, humanos,
qual vai ser a consequência disso? A gente precisa começar a pensar sobre isso também como sociedade, né? Então a gente domina o planeta porque a gente é o mais inteligente, a gente não é o mais forte. Então, o orangotango vem aqui e mata todo mundo, é muito mais forte que a gente. A gente domina o planeta até porque a gente é mais inteligente. Quando a gente não for mais a espécie mais inteligente do planeta, né? O que essa nova espécie vai fazer com a gente, vai tratar a gente, etc. Então é uma coisa que a gente precisa começar a refletir. O Ex Machina traz algumas coisas assim e é tecnicamente o filme correto. De série, né? Black Mirror, né? Eu gosto bastante, né? Já é muito mais famosa. Tem uns episódios muito bons que eu especialmente recomendo. O bom de Black Mirror é que os episódios são independentes, né? Então você não precisa ficar assistindo todos. Tem uns episódios que eu não gosto muito, mas tem uns episódios que são excelentes, né? Eu gosto muito do San Junipero, gosto muito do Be Right Back, Hang the DJ, eu gosto bastante. Então tem uns episódios de Machine Learning e alguns deles já são uma realidade hoje, né? Porque o Black Mirror, acho que o primeiro deve ter sido há 10 anos atrás, né? E era uma coisa assim, super futurista, muitas das coisas que você pode assistir já existe hoje, né? No termos de Machine Learning. Você conseguir, por exemplo, replicar a conversa de WhatsApp de uma pessoa que morreu. Dá pra fazer isso hoje já. Tá? E já existem vários exemplos aí de pessoas que já fizeram isso. Alguém morreu, foi lá, treinou um algoritmo para repetir a conversa e as pessoas ficam conversando ali. Então, assim, muitas dessas coisas que parecia coisa de louco, coisa de décadas e décadas pra frente, já existem hoje. Então é interessante rever esses episódios aí de Black Mirror. E de livro, tem um livro muito bom que saiu ano passado, chamado Criadores de Gênios, Genius Makers, do Cade Metz. O Cade Metz é o repórter de inteligência artificial do New York Times. O New York Times já tem uma equipe de jornalistas de inteligência artificial. Eu acho que essa é uma tendência aí para a maioria dos jornais ao redor do mundo. E o Cade Metz é o diretor dessa área de inteligência artificial do New York Times. Jornalismo de inteligência artificial do New York Times. Ele escreveu esse livro sobre os pioneiros da área de inteligência artificial. Então, Genius Makers, e aí conta essa história dos caras aí que eram ridicularizados, eram colocados em porões de universidades, não conseguiam financiamento e tal, e hoje eles estão aí liderando aí a mudança, aparecendo na mídia toda hora, tipo, liderando o Facebook, né, a Meta, liderando o Google, liderando, né, a Amazon, e conta um pouco dessa história, como os caras nunca desistiram, sempre souberam que isso aqui ia mudar tudo, que um dia o tempo deles ia chegar, e aí mostra todo esse crescimento deles até que o tempo deles chegou mesmo, eles são hoje super reconhecidos como grandes cientistas. Então essas são as minhas dicas de entretenimento, mas como eu falei, né, eu sou obcecado pela área, então é tudo a ver com inteligência artificial. Muito bom. E se o pessoal quiser entrar em contato com você, Alexandre, tem algum jeito, algum canal, alguma forma deles te mandarem aí algumas perguntas, se quiser entrar em contato? Tem, no Instagram a gente tem o Instagram do laboratório, que os alunos tocam, que é LabDAPS, tá? Então é onde a gente divulga aí as novidades aí do laboratório, as novidades da área de inteligência artificial em saúde, artigos, debates interessantes, etc. Então no Instagram é o do laboratório, depois no Twitter tem o meu pessoal, que é só procurar meu nome, acho que a minha arroba é saúdenobr, mas você procurar meu nome, você me encontra no Twitter, e no LinkedIn a gente tem os dois, né? Tem o laboratório e tem o meu. Podem entrar em contato que vai ser um prazer responder qualquer dúvida. Pô, sensacional. Obrigado, Alexandre, pelo seu tempo, foi um prazer. Eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando a gente aqui, assim, deve ter aproveitado muito. Alguns devem querer entrar em contato aí com o laboratório, com você. E, bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, ativar aí o sininho, deixar seus comentários, dúvidas que vocês tenham para a gente poder tirar em episódios futuros. E é isso. Obrigado por quem ficou até o final e a gente se vê no vídeo da próxima semana. Valeu, Alexandre. Valeu, pessoal. Obrigado.